Fazem 60 dias desde que eu comecei a minha hormonização. Sim, exatamente 60 dias que eu comecei o meu processo de transição. Será que eu ganhei peitos? Será que eu ganhei quadril, coxa? Como é que tá a minha pele? Teve alguma melhora significativa? E a minha cabeça? Isso mexeu comigo? De alguma forma alterou a minha maneira de interagir com as pessoas e com o mundo? Se você quer saber sobre isso e mais, assiste o vídeo depois da vinheta. Oiê, seja bem-vindo ao meu mundo. Para você que chegou agora aqui no canal e não me conhece ainda, meu nome é Paula Lavigne Silva e eu sou uma mulher trans que começou a sua transição aos 41 anos de idade. O que eu chamo de processo tardio, tá? De transição. Ou seja, eu comecei esse processo numa fase que geralmente as pessoas começam lá atrás, bem antes, né? Pós-adolescência, início ali dos 18 anos, da idade de começar adulta, e eu não. Eu passei uma vida inteira e me assumi agora. E como que fica a transição de pessoas como eu, o meu caso, né, que viveu a vida inteira como homem, que já teve todo o trabalho ali dos hormônios masculinos, etc., do estilo de vida masculino. Como é que fica depois que a gente já tem uma certa idade e começa um processo de tratamento hormonal? É sobre isso que eu quero falar aqui nessa série de vídeos que eu vou começar a fazer essa playlist, trazendo para vocês acompanharem o meu processo de evolução desse tratamento que eu começo a fazer. Antes de mais nada, eu acho que é importante eu dizer que para que você seja uma mulher trans, não é obrigatório que você comece um tratamento de hormonização, tá? De hormônios. Porque cada pessoa tem o seu processo, tem a sua idade. E mesmo eu chamando de transição tardia, né? Não existe também uma idade correta para isso. Eu acho que tudo acontece dentro do processo, dentro do desenvolvimento individual de cada ser humano. Então, ser uma mulher trans é uma coisa que está aqui, ó, na nossa cabeça e não no nosso corpo. E se você é uma mulher trans que vive da forma que você vive e não precisa da hormonização, tá tudo certo. Você é bem-vinda a se expressar da maneira que você mais se sente confortável com você. Mas hoje, a medicina moderna, né, ela permite que para quem tem disforia ou para quem quer igualar a imagem de fora com a imagem que a gente tem aqui dentro, a gente possa sim fazer algumas alterações que são tanto hormonais quanto eventualmente cirurgias e tudo mais, né? E dentro desse processo que eu trago esse conceito da hormonização, que é o que eu estou passando. O que significa isso? Significa que eu comecei a bloquear o meu corpo, ele começa a perder todo aquele efeito que o hormônio masculino faz no corpo do homem e começa a trazer todo o efeito que o hormônio feminino ele traz no corpo da mulher. Isso vai fazendo que com o tempo o meu corpo ele vá se adequando às características femininas que nunca foram desenvolvidas no meu corpo. Para quem não sabe também, o corpo masculino e feminino eles são muito parecidos, né? São poucas coisas físicas que modificam de fato de um corpo para o outro. Tanto que tanto os homens quanto as mulheres possuem os dois tipos de hormônios. A diferença está na quantidade que cada organismo produz de cada hormônio. Então, assim, é possível sim que de uma transição, você tomando o hormônio feminino desenvolva seios, desenvolva quadril, que a pele ela fique de uma maneira mais feminina, que os pelos afinem, e é sobre isso que eu vou falar com vocês aqui hoje. Esses 60 dias, na verdade, ele é considerado um período muito curto ainda. Eu estou realmente no início da minha transição. E não tem grandes mudanças assim. Então, por exemplo, o peito é uma coisa que ainda vai levar um tempinho a mais para desenvolver. Então, assim, eu já senti algo com relação a isso na região dos seios. Olha, talvez eu já tenha sentido alguma dorzinha um dia ou outro, mas isso pode ainda ser uma coisa meio que psicológica, tá? O que eu percebo muito nesses primeiros 2 meses que eu tô de transição é que a minha pele melhorou bastante, tá? Então é como se naturalmente tivesse aplicado um filtro assim, ó, e a definição da pele estivesse melhor. Eu acho que a gente pode dizer que os poros eles começaram a se fechar. Dentro desse conceito também, a oleosidade baixou. Então é como se
tivesse um pouco mais aveludada a pele, mais viçosa, sabe? Isso que é o que eu chamo de uma definição melhor. Mas a impressão que eu tenho é que antes minha pele estava em 4K e agora parece que eu vejo em 4K, assim, quando eu olho no espelho, né? Bom, além disso, com relação aos pelos, eu sinto que afinou bastante. Eu já faço laser há uns 3 anos, mais ou menos, e eu percebi que as últimas sessões foram muito mais eficientes ou eficazes, não sei qual que é a palavra certa, mas trouxe uma melhoria de resultado muito grande. Isso porque eu percebo que os pelos estão demorando mais para crescer e eles estão cada vez mais finos. E aí, isso ajuda a resolver uma questão de disforia que eu tenho muito grande, tá? Então, é um ponto muito positivo desses últimos 60 dias. Me ajudar a me livrar principalmente dos pelos no rosto, tá? Além disso, eu sei que durante esse processo que eu tô começando agora, e aí fica uma dica para quem estiver passando por isso, eu tenho que manter uma boa absorção de gordura, ou seja, não é para engordar, mas eu não posso passar por dietas muito extremas, porque o meu corpo ele está aprendendo a redistribuir a gordura. Então, o homem ele engorda muito na barriga, enquanto a mulher ela engorda mais nas coxas, nas pernas, quadril e seios, né? Então, assim, está havendo uma redistribuição da gordura no meu corpo nesse momento, mas não é que a gordura que já existe está indo para lá. É que a gordura nova que está entrando está começando a se depositar nessas outras regiões. Então sim, eu devo manter exercícios, mas devo manter uma boa alimentação saudável, com bom índice de proteína, etc., para que essa nova redistribuição no meu corpo ela aconteça de uma maneira saudável e de forma correta, né? Dessa forma eu vou conseguir desenvolver aquilo que eu quero. E com relação à cabeça, Paula, você está ficando maluca? Você entrou numa TPM doida, que você não sai disso, porque é o que muita gente relata. Enfim, como é que tá sendo pra você? Bom, na verdade, gente, assim, eu só posso falar da minha experiência, tá? Por enquanto, talvez eu sinta que eu esteja um pouco mais emotiva, mas nada além disso, sabe? Não é uma coisa assim, nossa, Paula, você chora por tudo. Não, eu tô um pouco mais emotiva. Eu já estou tratando de uma disforia, de uma depressão, então às vezes é um pouco difícil da gente separar um pouco esses sentimentos, mas eu não sinto que a minha cabeça mudou tanto assim. Talvez a Becca possa pensar diferente, né? Ela às vezes brinca comigo com relação a isso, mas eu acho que ainda não. Eu acho que só assim, eu sinto que às vezes eu estou um pouquinho mais emotiva mesmo com relação a chorar, vendo alguma coisa, algo que talvez antes eu sempre fui uma pessoa meio chorona, mas antes eu me segurava um pouco mais, agora eu tô me segurando um pouco menos. É da psique ainda, tá? Mas o que eu posso dizer é assim, eu tô com muita ansiedade. Óbvio, eu quero que as coisas aconteçam rápido. E as coisas não acontecem tão rápido, gente. Então, pra você que tá começando, ou pra você que já tá aí há algum tempo, saiba que não é de uma hora pra outra que as coisas vão acontecer. Demora, tá? Demora porque é uma reconstrução do organismo que ela vai aos poucos. Algo que você vai ter mais percepção entre o 6º mês e o 2º ano, né? Mas eu vou trazendo aqui, porque isso varia muito de pessoa para pessoa. Não é uma regra para todo mundo, tá? Uma coisa que eu posso dizer que está me ajudando muito é que, assim, todo dia de manhã eu tomo os meus hormônios, eu faço a aplicação deles, né? Que é o estrogel e a espironolactona. São os 2 hormônios que eu tô tomando. Fazendo uma ressalva, tá, gente? Não usem hormônios sem passar com acompanhamento médico. É muito sério isso, tá? Você precisa ter um médico te acompanhando. De preferência, ou um endócrino, ou um médico de família. Acho que são as 2 categorias que são permitidas para que faça o tratamento, acompanhamento de pessoas em transição através da utilização de hormônios, tá? Mas, como eu tenho essa rotina toda manhã, é sempre um carinho que eu sinto que eu faço em mim mesma todo dia de manhã quando eu vou lá e aplico esses hormônios, né? Faço uso deles. Então, é como se antes, cada dia que passasse, era mais triste passar o dia, e agora para mim é como se cada dia que vem eu fico um pouco feliz, porque eu sei que eu tô mais perto de me tornar a mulher que eu sempre quis ser. Sabe? Uma impressão mais ou menos assim? Então, é assim que eu tenho me sentido. Bom, gente,
Então é isso, eu vou começar essa série nova, eu vou chamar esse quadro aqui de Diário da Transição. E vou compartilhando com vocês aqui. Então vão ter vários vídeos, acho que pelo menos um por mês, talvez um a cada 20 dias, não sei. Quando eu for percebendo essas mudanças, eu vou colocando os vídeos aqui. Vou criar essa playlist e depois, quando já tiver passado um ano, a gente vai comparando 1 ano, 2 anos, 3 anos, vamos comparando antes e depois para aí sim, de fato, ver toda a modificação que acontece, né? Eu sei que muitos de vocês gostam de ver essa evolução, essa transição, então vai ser através desses vídeos aqui que vocês vão poder acompanhar isso, tá bom? Então se você gostou do vídeo, se inscreve no canal, dá um joinha. Se você tem dúvidas, quiser perguntar alguma coisa, deixa nos comentários que eu tô respondendo todos os comentários sempre, tá? E eu tô buscando fazer isso o mais rápido possível. E se você quiser me ajudar, saiba que você pode se tornar membro, tá bom? Então é isso, eu vou ficando por aqui. Um super beijo pra você e até o próximo vídeo.